Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quero te convidar a fechar os teus olhos, só para você não se distrair. Porque hoje, durante o louvor, o Espírito Santo falou comigo algo. O Espírito Santo pediu para eu orar, para no seu coração você ter a consciência que você não vai se sentar para ouvir uma pessoa falar. Você vai se sentar numa mesa. Eu tive uma visão de um banquete preparado. E eu quero te dizer, o nosso Pai preparou um alimento muito especial para todos nós nessa manhã. Mas eu quero orar agora, porque existem algumas mentalidades que estão acreditando na mentira de que esse alimento é só para alguns. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama a todos. Quem se faz escolhido é quem responde sim. Ora comigo e diz: Pai, eu quero me assentar na tua mesa. Pai, eu quero tomar posse do lugar que tu preparou para eu me sentar e me alimentar. Porque se eu me alimentar da tua palavra, no dia que Jesus voltar, eu vou estar preparado para me assentar nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus. Pode se sentar? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Nos domingos de manhã de ceia, a gente não tem a escolinha das crianças. Deus colocou no nosso coração que esse culto é um culto que elas vão estar aqui com a gente. Então, crianças, Deus também preparou um lugar para vocês na mesa do Pai. E para quem não sabe, nós estamos em meio a uma série, tá? E é por isso, gente, que nós, como igreja, estamos enfrentando tantas lutas e batalhas espirituais. Sabe por quê? Quando alguém tira um cordeirinho da boca do lobo, o lobo não vai mais atrás do cordeirinho. O lobo vai atrás de quem tirou o alimento dele. E eu quero que você tenha essa consciência que o alimento que Pai preparou para nós nessa manhã é um alimento que tem tirado a gente da boca do lobo. Porque nós estamos ministrando sobre maturidade espiritual. E existem pessoas que passam 20, 30 anos congregando e nunca alcançam maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque a maturidade espiritual determina o seu nível de vitória contra o mundo espiritual, contra o reino das trevas. E essa manhã, segundo o nosso cronograma, a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor, nós entraríamos num assunto, mas nós sentimos de Deus de continuar no mesmo assunto de semana passada, para aprofundar um pouco mais. Então, gente, nessa manhã a gente vai continuar dentro desse assunto sobre as fases do crescimento espiritual alcançando maturidade. Porque quem estava aqui semana passada pôde perceber que foi compartilhado várias características de pessoas maduras e imaturas. Mas talvez algumas pessoas ficaram assim, nossa, mas em algumas coisas eu sou maduro, outras eu sou imaturo. E o que eu faço então para sair dessa zona de imaturidade? Eu quero crescer. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Eu quero ler 3 passagens que vai situar o que eu vou explicar sobre as 4 fases de maturidade espiritual. Amém? Então, a primeira passagem está em Efésios 4, do 11 ao 15, que diz que ele mesmo, está falando de Jesus, tá? Jesus mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo, até que todos, diz comigo todos, não é alguns, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Aqui já está falando do nível mais alto de maturidade, que é ser um varão espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É quando a gente está, né? Jesus fala, quem é discípulo é como seu mestre.
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aí lá em 1 João, vai falar filhinhos. Quando ele fala filhinhos, ele está falando de bebezinhos que recém nasceram, tá? Eu escrevo para vocês porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, aqui ele está falando de pessoas maduras de novo, naquela linha da varonilidade. Eu vos escrevo porque vocês conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, já tem um conhecimento. Quem existe desde o princípio? De Jesus, de Deus. Jovens, eu vos escrevo. Aqui já está falando com alguém que está no meio do caminho. Porque vocês têm vencido o maligno. Aí ele volta. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. E lá, a última passagem que eu vou ler, está em 1 Coríntios 3, do 1 ao 4, que vai falar de novo sobre a fase do recém-nascido espiritual. Leite eu dei para vocês beberem. Eu não dei alimento sólido porque vocês ainda não podiam suportar. Nem agora vocês podem suportar, porque vocês ainda são carnais. Olha a primeira característica de uma pessoa que ainda é um bebê espiritual. Essa pessoa ainda é carnal. Porquanto, havendo ainda entre vós. Aí ele começa a perceber. Tem ciúme, tem contenda. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outra característica de alguém que é ainda bebê, eles ficavam discutindo. Ah, eu sou lá do Jaque da Deb, eu sou lá do fulano, eu sou do Beltrano, né? E ficam discutindo e ele diz, mas não tem essa consciência, né, de que todos são de Deus. Então vamos entrar de uma forma mais específica, gente. Quais seriam as 4 fases da maturidade espiritual? A primeira fase é realmente quando você nasce de novo. Jesus, num bate-papo com Nicodemos, ele fala, necessário é que você nasça de novo. Esse nascer de novo, gente, é igualzinho um bebê. Só vai suportar um tipo de alimento. Quando você tenta se aprofundar ou explicar algumas coisas, a pessoa tem muita dificuldade de compreender. Porque não suporta alimento sólido. Nessa fase, as vidas precisam ser literalmente carregadas. Elas precisam de outras pessoas em outros níveis de fé que carreguem essas pessoas. Que suportem, porque senão elas vão viver caindo. Nessa fase, essas pessoas ainda não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, elas têm dificuldade ainda de orar, de ler a palavra sozinha, de buscar por vontade própria. Então, elas têm que ter pessoas consolidando ela na fé. Nessa fase, essas pessoas sabem que os seus pecados são perdoados. E, na verdade, todo conhecimento acaba sendo nesse nível. Eu sei que Deus me perdoa, eu sei que Deus me perdoa. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, conhecei e prosseguir em conhecer Jesus. O que é o prosseguir em conhecer? É se aprofundar no conhecimento de que não é só perdão que ele tem para nós. Quando Jesus diz, eu tenho vida e vida em abundância, tem gente que nunca descobre o que é a vida em abundância porque não passou daquela fase. E aqui, a pessoa fica num ciclo vicioso. Ela passa pedindo perdão sempre pelos mesmos pecados. Por quê? Porque ela sabe que Jesus perdoa, mas ela ainda não descobriu o Jesus que liberta. Nessa fase, normalmente os bebês espirituais não enxergam os defeitos da igreja ainda, ou os defeitos das pessoas. Na verdade, ela acha todo mundo lindo, maravilhoso, e acaba não se decepcionando, porque Deus é muito bom. A pessoa está tão empolgada no primeiro amor, né? Que enxerga todo mundo como pessoas boas. E aí, nessa fase, Paulo fala, vocês ainda são carnais. Existe uma luta, quando você nasce de novo, você nasce do Espírito. Ali nasce uma luta entre o Espírito e a carne. Então, a pessoa que é bebê espiritual, ela ainda não é liderada pelo Espírito Santo. Quem governa ainda são os seus desejos carnais. E ela tem dificuldade de enxergar igreja como corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então, quando eu fico sabendo do meu irmão fulano lá, da congregação tal, da placa tal, que caiu em pecado, o que eu faço quando eu tenho consciência de igreja? Eu clamo porque nós somos parte do mesmo corpo.
ele precisa ser erguido em oração, precisa ser perdoado, precisa ser levantado. A gente não faz que nem aquele religioso que estava na sinagoga. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse que está aqui do meu lado. A gente não faz obrigado, Deus, que eu não sou daquela igreja. Nós temos consciência de que há uma só igreja na face da terra. Aí depois dessa fase de recém-nascido, acho que tem mais um ponto ali, né? Enxergam a igreja então como placa, né? Nessa fase, essa pessoa ainda não tem consciência da igreja como corpo de Cristo. Aí depois, gente, vem uma fase menino, que vai durar, antes de ser jovem, o que tem entre a fase menino e jovem? Adolescência. Então essa é uma fase de menino até adolescência. Nessa fase, as pessoas acham que sabem tudo. Por isso que elas não buscam ajuda. Elas têm vergonha, se fecham. Quem é que tem adolescente em casa? Às vezes eles não querem falar sobre os assuntos. E eles têm dificuldade de reconhecer os enganos e que precisam de mudança. Essa fase de menino é a fase que a gente mais instrui. Quando os filhos têm que ir para um passeio da escola ou ir no aniversário de alguém, a gente fica assim, ó, não fala com estranho. Nem tudo que eles vão te falar é verdade. Porque às vezes a pessoa vem com uma coisa que é mentira e eles acreditam. Então é uma fase suscetível ao engano. As pessoas têm mais confusão do que convicção a respeito da palavra. Por isso que ainda é vencido pelo inimigo. Por isso que ainda tem o domínio de pecados na vida. Nessa fase de menino adolescente, a pessoa entra na fase do me dá. E ela vê Deus como um meio de alcançar o que o seu coração deseja. Tem problema? Não tem problema, porque Deus é um pai bom. Ele quer nos abençoar. O problema é a gente se envolver mais com a bênção do que com o abençoador, com a presença dele. Aí nessa fase começam as decepções. Os meninos começam a enxergar que na igreja nem todo mundo é perfeito. Aí começa a ver o pecado das pessoas. E aí, enquanto eu estava fazendo os slides, me veio uma imagem, né, do Kiko e da dona Florinda. Vamos, querido, não se misture com essa gentalha. Então você vê, quando aquela pessoa entra para uma igreja e diz, nossa, agora eu achei a igreja perfeita. E aí ela começa a ver os defeitos na vida dos irmãos. Ela diz, né, vamos, querido, não se junte com essa gentalha. Aí procura outra igreja. Aí chega lá e o que acontece? Também tem problemas, porque a igreja é composta de pessoas, né? Por isso, gente, não tem problema nenhum você trocar de igreja. O problema é você fazer isso sem a direção de Deus. Porque existem tempo. Pode ser que você vai ficar aqui na Salt Box para ser reativado, restaurado, e Deus vai dizer, segue o baile, eu tenho um propósito para ti. Pode ser? Por que não? Nós somos a igreja de Deus que se move na face da terra, mas nós não podemos tomar decisões por machucados, mas sim por direção. Essa fase menino, as pessoas têm experiências espirituais, mas ainda é governada pela carne. Quando passa dessa fase e entra na fase jovem, a palavra de Deus diz que o jovem, ele vence o maligno. Então, a maior característica dessa fase é que a pessoa, apesar de não ter toda a maturidade, ela tem força bruta para vencer o inimigo. Então, gente, nessa fase, você já não é mais dependente como era na fase bebê e menino. Por quê? Porque tu já consegue buscar um alimento. Tu não é facilmente enganado e o pecado ele se torna uma exceção. Você cai, mas já não é um hábito. É uma exceção. E quando age o pecado na vida, a pessoa é rápida em reparar, porque ela sabe que ela não pode ficar longe da presença de Deus. Nessa fase, a pessoa começa a discernir o que são atuações espirituais na sua vida. Nossa, isso aqui é um demônio. Isso aqui é um espírito mau. Isso aqui é uma herança, uma maldição hereditária. A pessoa tem discernimento. E nessa fase, em vez da pessoa olhar para o pecado do irmão e se escandalizar, olhar para o pecado do irmão e julgar, ainda bem que eu não sou assim, ou se decepcionar, nessa fase, quando ela olha para o pecado do irmão, ela começa a clamar, ela começa a interceder, ela consegue ter compaixão, que é o que Jesus tinha quando via alguém no pecado. Mas nessa fase jovem, a pessoa ainda não quer se envolver com a luta da vida do irmão. Ela olha, ela intercede, ela diz, eu vou orar e vou interceder aqui de longe, porque eu já tenho os meus problemas. Eu não vou abraçar ainda o problema do outro, porque senão vai ficar muito pesado para mim. Sabe por quê? Porque ela ainda não enxerga que não é ela que resolve o problema das pessoas. É Cristo. Então, quando uma pessoa
madura espiritualmente, consegue enxergar, né? Faz mais ou menos uns 2 meses, uma pessoa que nunca veio na Saltbox entrou aqui na porta, veio só um culto, não sei se alguém estava aqui vai lembrar. No final do culto, ela me abraçou e disse: eu tive um sonho essa semana com uma pessoa, compartilhei com a minha irmã, e quando eu te vi na porta, eu sabia que era tu. Posso te entregar uma palavra? Deus tem uma palavra para ti. Eu disse: pode. A gente sempre recebe a palavra e, né? Pelo Espírito Santo a gente identifica se aquela palavra está vindo da pessoa ou vindo de Deus. E ela disse: eu vou começar a trazer... No sonho, Jesus dizia assim: eu vou começar a trazer as minhas ovelhas. Cuida bem das minhas ovelhas. E ela continuou falando outras coisas. Mas, gente, eu fui para casa com tanto temor. Porque quando Jesus chama Pedro, ele diz assim: ô Pedro, tu me ama? Tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Jesus. Mas por que ele nos dá uma unção pastoral? Porque nós temos que amar, acolher, restaurar e levar para o pastoreio de Jesus. Por que as igrejas estão quebrando, o pastor tirando a vida, as igrejas sobrecarregadas? Porque as pessoas estão pegando as pessoas para si. E nós não temos estrutura para lidar com as vidas. Quem tem é Cristo. Então o nosso papel como igreja é fazer isso aqui, ó. Vem, vai para Jesus. Vem, vai para Jesus. Aí eu não levo nada para casa, a não ser o compromisso de orar, interceder e buscar a revelação de Deus para a vida das pessoas. Mas não sou eu. Não sou eu. O jovem espiritual, ele ainda acha que ele precisa ter para dar. Por isso que ele não se posiciona no seu chamado. Ele tem medo de falhar. Consegue discernir a vontade da carne e consegue combater a vontade da carne. E aí a gente vai para o último nível, que lá nos versículos que eu li, fala sobre varão, sobre estatura do homem perfeito, adulto. Em outras passagens, Deus chama de pais. O que ele fala? Essa pessoa ela é espiritual. Ela tem conhecimento completo de Deus. Por que conhecimento completo? Porque ela sabe como é o agir de Deus. Nós nunca vamos cessar as nossas experiências com Deus, mas nessa fase a pessoa consegue entender quem é Deus. E ela começa a reproduzir a imagem e estatura de Cristo através da sua forma de agir. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela entendeu a oração de Jesus, quando Jesus assim, ó... Gente, eu não botei no slide, mas eu anotei aqui para mim só para você tentar compreender o que passava no coração de Jesus. Olha aqui. Lá em Mateus 9 diz que Jesus percorria todas as cidades. Ele percorria. Imagina você sair para o Novo Hamburgo afora agora. Nem vão pensar todas as cidades, vão pensar só Novo Hamburgo. Ele ia ensinando, pregando o evangelho do reino, curando enfermidade, libertando. E quando ele vê as multidões, o que é as multidões? Ele fala assim: eu tive grande compaixão porque elas andam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. E aí o que ele pede para os discípulos fazer? Ele diz assim: a seara realmente é grande. Orem para o Senhor da seara mandar mais trabalhadores. Então, essa pessoa madura espiritual, nível 4, ela conseguiu entender que ela pode se tornar um trabalhador. Ela ajuda, ela não está mais preocupada só em ela não pecar. Ela está preocupada em não fazer os outros pecarem. Então, Paulo, ele dizia assim, ó, eu sou livre para comer o que eu quiser, mas se eu me assentar para comer com um irmão que ele considera que isso aqui é pecado, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer, porque eu não quero que ele peque. Eu sou livre para botar qualquer roupa, mas eu não vou botar qualquer roupa, porque eu não quero que o meu irmão peque. Eu sou livre para fazer muitas coisas, mas nem tudo me convém, porque eu não quero fazer o outro pecar. E aí, nessa fase, o maduro espiritual ajuda a cuidar de outros através da família e do discipulado, que é dever de todo crente. Discipular, gente, é mandamento. Discipular é mandamento. Então, um dia vocês vão fazer discípulos. Por isso que ele fala, chama de pai, porque ele já começa a ter filhos espirituais. Então, a pergunta dessa manhã é: você quer crescer? Quem aqui quer crescer? A gente tem que começar entendendo como isso é responsabilidade nossa. Porque em 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Se ele falasse que fosse responsabilidade de Deus crescer, ele ia dizer: então, gente, vem para mim que eu vou fazer vocês crescer. Mas não, ele usa assim, ó, crescei.
Crescei na graça e no conhecimento. Por que na graça e no conhecimento, gente? Porque tem uma parte que vem de Deus para você, isso é a graça, e tem uma parte que você busca, que é o conhecimento. Aqui, quem estava no culto da noite com o profeta Kevin, ele disse sobre a importância de nós não perecermos, e ele explicou que perecer é um fruto que não foi colhido. Mas eu quero que você leia comigo Marcos 4, 28, que diz assim: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto está maduro, aí a gente mete a foice. Coisa linda a palavra de Deus. Porque chegou a hora da colheita. Você não quer perecer, mas você precisa entender que você só vai ser colhido quando estiver. Quem é que gosta de se alimentar de um fruto que não está maduro? Você possivelmente vai cuspir fora. Então, eu quero ser colhido. Então busque amadurecimento. Porque senão você nunca vai ser colhido. Deus, Ele quer que nós sejamos filhos, que não quer que nós sejamos filhos que vivem como escravos. Então, gente, a gente vê isso na parábola do filho pródigo. Tinha 2 filhos dentro de casa. Um que ficava reclamando porque não ganhou um cabrito. E o que o pai disse? Tudo que é meu é... E tem gente que está com a cabeça lá na eternidade. A minha herança eu vou acessar o dia que eu morrer. Parte dela, sim. Parte dela não cabe nesse mundo natural. Mas existe uma porção que é para hoje. E muitos não acessam. Porque estão... Onde é que estava o filho do irmão do filho pródigo quando o filho pródigo voltou para casa? Ele estava lá na lavoura trabalhando. E já volta indignado. Então tem pessoas que ainda acham que viver na casa do pai é só o trabalho. E não desfrutam da herança que nós já temos acesso. Sabe, Deus quer nos dar tantas coisas. Quanto mais eu me deleito na palavra de Deus, mais eu vejo coisas que Deus quer me dar. E quando eu me deparo que Ele ainda não me deu, é porque eu ainda não estou pronta para receber. Essa noite eu sonhei, disse pro Jagner, sonhei que eu ganhei R$1 milhão. Tem uns sonhos que são ruins, né? São batalha, mas quando tu sonha que tu ganhou R$1 milhão. Aí eu acordei na hora que a pessoa estava sacando. Estava lá perto do 30 mil e eu olhava e dizia, como que eu vou carregar? Como que eu vou carregar? Que problema bom, né? Como que eu vou carregar? Eu ficava pensando, eu não tenho bolsa, onde é que eu vou botar tudo isso? E, gente, vamos pensar num número menor, R$10 mil. Crianças, o que vocês fariam com R$10 mil? Pensa rápido. O que vocês fariam? R$1.000 em chocolate? Em Kinder Ovo? Não tem estrutura. E eu quero dizer para vocês, eu não sei quem seria a Débora com R$1 milhão. Porque no sonho a pessoa sacava e eu dizia, onde é que eu vou botar? O que eu vou fazer? Como eu vou carregar? E no sonho eu estava preocupada, porque eu estava sacando numa lotérica. E ela estava sacando e eu já com medo de sair com o dinheiro. Era uma sensação assim, ela vai me dar R$1 milhão, tá recém no 30 mil, se eu sair com R$1 milhão, vão me roubar? Todo mundo viu que eu ganhei R$1 milhão. Eu acho que essa noite o Espírito Santo começou a mexer comigo, que Deus quer dar muito, tanto espiritualmente quanto financeiramente, mas Ele quer tratar os meus medos, as minhas inseguranças. Porque às vezes Deus quer nos abençoar, a gente não tem estrutura. A gente não saberia o que fazer. A fé é o ponto de partida. Gente, tem gente que pensa assim, mas eu creio em Deus, está tudo certo. Pega essa matemática de 2 Pedro. Por isso mesmo, vocês, reunindo toda a vossa diligência, olha só, acrescentai. Olha a conta de matemática. Acrescentai a vossa fé a virtude. Acrescentai a virtude conhecimento. Com conhecimento, domínio próprio. Com domínio próprio, perseverança. Com a perseverança, piedade. Com a piedade, fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem que vocês não sejam inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está pertinho, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, gente, não é só fé. Através da fé, você começou o seu relacionamento com Jesus, mas olha quanta coisa nós precisamos acrescentar à fé
pra gente não ser pessoas cegas, que enxerga só o que está na frente dos olhos, mas consegue enxergar além. E aí entra uma coisa que o Espírito Santo falou comigo sobre fé essa semana. Fé não é sentimento. Amor não é sentimento. Cada vez que Deus falava sobre amor na Bíblia, ele falava sobre atitude. Atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou um coraçãozinho pra galera. Não. Ele enviou o seu filho. Atitude. E sabe qual é o problema dessa geração que quer sentir as coisas? Se a gente for viver por sentimento, gente, não por convicção e por fé, sempre que o nosso sentimento muda, a gente muda de decisão. E não é o que Deus tem. Deb, entendi. Acho que eu tô assim, ó. Nós temos mais de uma área na vida, tá, gente? Tem gente que na área conjugal tá lá um bebê espiritual. Na área financeira já é jovem. Na área de relacionamento pais e filhos é fase menino. Nós temos muitas áreas da nossa vida. Mas eu quero saber como é que eu faço para crescer. Como é que eu faço para sair de uma fase para outra? Por onde começar? Vamos lá. Primeira pergunta. Do que você se alimenta? 1 Pedro 2,2 diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês cresçam. Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é do que você está se alimentando. A Radassa passou com 6 meses do leite, começou a introduzir alimento sólido. Se com 1 ano de idade eu voltar lá na doutora dela e ela me perguntar o que tu tá dando para ela, eu dizer assim, tô dando leite. O que ela vai dizer? Tu tá louca? Tu tem que começar a introduzir alimentos que ela precisa? Então, gente, nós precisamos buscar um alimento não falsificado. Por quê? Porque, infelizmente, existem já pregações usando a palavra de uma forma falsificada. Como você vai saber? Você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter comunhão. Porque senão tudo que enfiarem na sua boca você vai comer. E aí quando a gente fala de alimento, gente, que tipo de música você escuta, com que tipo de pessoas você tem relacionamento, que tipo de filme você assiste. Isso é o que você se alimenta. Segunda pergunta, para o que você se rende? Eu estava lavando a louça e o Espírito Santo falou: Débora, o que determina a maturidade espiritual não é o quanto tu tem de Deus, mas o quanto Deus tem de ti. Porque Adão e Eva, eles tinham um ambiente mais favorável para amadurecer espiritualmente. Eles tinham a presença de Deus todos os dias e mesmo assim eles caíram. Por quê? Porque eles se renderam não ao que Deus estava oferecendo, eles se renderam ao que a serpente ofereceu. Então, existem algumas pessoas que se relacionam com Deus lá como no Antigo Testamento. A presença de Deus estava onde, gente? Numa arca, numa caixa. Existe gente que ainda se relaciona com Deus como se ele estivesse numa caixa. Pequei, vou lá na caixa conversar com ela. Não entende que agora ele habita dentro de mim. E no meio do processo da tentação, ele já está comigo. Não lhes veio tentação maior do que vocês possam suportar. Antes com ela eu dou o escape. O escape. Onde que está o escape, gente? Na força do teu braço? Sim ou não? Na presença dele. O bebê espiritual vai dizer assim: carne é fraca, depois eu falo com Jesus e me conserto. A pessoa que venceu essa fase, ela diz: Jesus, tu tá aqui comigo agora. A tua presença habita dentro de mim. Eu tenho que te falar uma coisa, eu quero pecar. Me ajuda. Me ajuda, porque a palavra diz que aqueles que andam no Espírito já crucificaram a sua carne contigo. Jesus, eu quero confessar que esse é o desejo da minha carne, mas eu não quero fazer o desejo da minha carne. Eu quero colocar agora ela na cruz. Jesus, opera a obra da cruz. Eu quero vencer. Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Algo acontece dentro de você. Não foi a força do seu braço. Você entregou para ele. Ele olha e diz assim: ele jogou a bola para mim. Touchdown! Deixa comigo que agora eu marco o gol. O Espírito Santo falou: oba! Entrei na jogada. Porque Deus é muito bom, gente.
Ele não vai assim, ó, invadir. É um relacionamento. Passa pra ele, passa pra mim. Aí ele vence, ele te ajuda de uma forma sobrenatural. Você anoja o pecado. E aí, o Espírito Santo fala, viu como é que é? Quando tu passa pra mim, é isso que eu faço. Agora, é contigo de novo. E todo dia o diabo anda ao derredor, buscando uma brecha para fazer você sair da dependência do Espírito Santo. Ele já discerniu, ela já discerniu que aqui sou eu agindo. O que eu faço agora? Ela já discerniu que aquele problema lá na área de trabalho era o diabo querendo roubar e levar ela para a ira. Lá não tenho mais chance. Então eu vou usar outra pessoa. E assim o diabo vai fazendo. Você precisa se render a Deus no meio do processo. Outra coisa que você precisa entender. Os dons não são evidência de maturidade. Às vezes as pessoas olham assim, nossa, como aquela pessoa é madura. Por quê? Porque ela é usada por Deus. Mentira. A pessoa pode ser imatura e ser usada. Sabe o que vai considerar se a pessoa é madura espiritualmente? O fruto do Espírito. Por isso que Jesus fala que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu fiz isso. No teu nome eu fiz aquilo. E ele vai falar, mas eu não conheço vocês. Sabe por quê? Porque não é sobre o que a gente faz. É sobre o que a gente é. Pensa comigo. Os dons mostram, os dons revelam o que Deus faz através de mim. Vou repetir. Os dons mostram o que Deus faz através de mim. O fruto do Espírito mostra o que Deus fez em mim. Dentro de mim. Por isso que maturidade espiritual não é quantos dons eu exerço, mas quantos frutos eu tenho. Porque eu tenho certeza que muitos aqui que me conheceram nessa fase não conseguem nem imaginar quem era a Débora do passado. Você não consegue imaginar. Porque nenhum ser humano seria capaz de fazer a obra que o Espírito Santo fez dentro de mim. E aí entra o processo. É muito mais fácil deixar Deus trabalhar através de mim do que deixar Ele trabalhar em mim. Amém. Gente, esse é o pepino. Por isso que como igreja nós não avançamos. Porque as pessoas vêm para a congregação e elas querem ser usadas. Nós precisamos ser usados? Sim. Deus quer nos usar? Sim. Mas Ele não quer só usar, Ele quer nos aprovar. Ele quer nos aprovar. Ele quer que a gente veja o que a gente fez, mas também o que a gente se tornou. E eu preciso te perguntar, você quer amadurecer? Qual a presença da oração na sua vida? Você ora com quem você convive? Você ora com seus filhos, com seu cônjuge? Ou você só pede orações? Gente, vocês já pararam para pensar por que quando Caim matou Abel, a presença de Deus apareceu e perguntou assim, o que tu fez com o teu irmão? O que tu fez com o teu irmão? Imagina, um irmão com outro briga e um mata o outro. Aí aparece o pai. O pai que já viu o que tinha acontecido. O que tu fez com o teu irmão? Qualquer um de nós poderia responder assim, tu tá brincando, né? Deus, tu não viu o que eu fiz? Mas o que ele fala? O que eu tenho a ver com meu irmão? Eu não sei o que é do meu irmão. O que a gente vê nessa dinâmica? Deus esperando a confissão. Confissão. Enquanto você não confessar os seus pecados, Ele não tem como te perdoar. Deus espera de nós confissão para ser liberto, confissão para ser curado, confissão para ser perdoado. Outra pergunta. Como você lida com o perigo da morte? Porque Hebreus diz assim, ó. Imagina Paulo chegando para pessoas que já deviam estar lá na fase 4. E ele chega para eles e ele está na fase 1 ainda. Pá, meu amigo. Vocês já deviam ser mestres pelo tempo que vocês estão ouvindo a palavra. Mas vocês ainda necessitam que eu vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais leite, e não de sólido mantimento.
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Presta atenção nessa parte do versículo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costumes, têm sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Gente, a maturidade nos faz lidar com o perigo da morte de maneira completamente diferente. Qual é o salário? O que é o salário do pecado? É a morte. Se eu tenho consciência que o pecado me traz morte, como é que eu lido com o pecado? Enquanto eu estava estudando essa passagem, sabe o que o Espírito Santo me fez lembrar? Eu não sei se todos já viram aqui, mas eu tenho uma cicatriz enorme. Ela vai daqui até aqui em cima. Eu tive uma queimadura de 3º grau e tive que fazer um enxerto. Eu tinha 1 ano e 8 meses. Quem tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos? 2 anos. Ali eu vivi, ó. Eu era do tamanho do Vicente, mais ou menos. Querem saber qual é a história? Olha o que o Espírito Santo me trouxe de ilustração. A minha mãe me contava que quando eu aprendi a caminhar, eu já gostava de dançar. Então, eu não tinha espelho em casa. Mas quando eu ia para frente do fogão, o fogão refletia a minha imagem. E ela disse que eu parava na frente do fogão e ficava dançando na frente do fogão. Eu me divertia. Super segura. Um dia ela foi costurar e ela tinha deixado um fogão com uma panela de feijão fervendo. E foi a Débora, com 1 ano e 8 meses, dançar na frente do fogão. E aquele dia eu decidi não só dançar na frente do fogão, eu decidi abrir a porta do fogão. E quando eu abri a porta do fogão, aquilo ali virou um palco. E eu vou subir no palco. E quando eu subi, o que aconteceu? Virou tudo em cima de mim. E foi um tendel. Gente, hoje, o fogão na minha vida é o lugar, em primeiro lugar, onde eu não deixo as crianças brincarem ao redor. E segundo lugar, onde eu vou para cozinhar e produzir alimento. E o Espírito Santo disse: Débora, os lugares aonde tu foi machucado é onde eu quero te dar autoridade para produzir alimento. Débora, um bebê espiritual é machucado nas áreas que eu quero que ele cresça para produzir alimento. Você é ferido no relacionamento com pai e mãe? Você só é ferido porque você ainda é um bebê. Porque se você amadurecer, você vai ser curado e Deus vai te dar autoridade para nessa área você produzir alimento. Você é ferido na área sexual? Deus quer te curar, quer te levantar e quer te fazer uma pessoa que vai produzir alimento nessa área de curas. Você é ferido no relacionamento com a igreja? Você só é ferido porque você é um bebê. Porque Deus quer te fazer maduro e fazer você produzir alimento. Então fala assim comigo. Na área que eu sou machucado, Deus quer me curar e me amadurecer para na mesma área produzir alimento. Vamos finalizando. Escute Deus e não sobre Deus. Jesus fala assim: as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Eu dou vida eterna e elas nunca vão perecer. Olha a palavra perecer de novo. Elas nunca vão apodrecer. Porque ninguém vai tirar elas da minha mão. Gente, quer ver a maior característica de uma pessoa madura? Ela escuta a voz de Deus. Tem gente que passa 20, 30 anos indo na igreja e ouvindo sobre Deus. Mas nunca escutou Deus. Um dia o Judá me perguntou: mãe, mas como é que é a voz de Deus? Eu fico falando, tu dizer, né, que tu escuta Deus, mas eu quero ouvir Deus. Uma vez perguntou, né, Judá? Tu disse: eu quero saber como é que é a voz de Deus. Eu disse: Judá, quando ele falar contigo, vai ser inconfundível. Eu não tenho como te explicar, porque é uma experiência pessoal. Mas vem cá, que eu tô feliz de saber que tu quer saber como é que é essa voz. Eu vou ser a maior intercessora para te ouvir a voz de Deus. Deus fala com cada um de uma maneira.
Não fique pensando que Deus não fala contigo porque tu olhou para alguém e disse, nossa, olha como Deus falou com ela. Deixa Deus falar contigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Gente, se você não aprender a ouvir a voz de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai começar os enganos dos fins dos tempos e você vai sair que nem um louco, perguntando para as pessoas que você considera madura se isso é de Deus ou não é. Tá, mas isso é Jesus ou não é? Jesus voltando ou não é? A Bíblia fala que muitos serão enganados, mas quem tem o Espírito Santo e reconhece a voz não vai ser enganado. E existem dois tipos de pessoas enganadas. As que focam nas Escrituras e ignoram o poder de Deus, e as que focam no poder de Deus e ignoram as Escrituras. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse, vocês erram. Sabe por quê? Porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem eram os religiosos? Aqueles que conheciam todas as Escrituras, mas eles não conheciam o poder de Deus. Quem eram os feiticeiros? Aqueles que conheciam poder, mas não era das Escrituras. Ontem a gente teve uma noite de adoração aqui, de louvor e adoração. E a palavra diz que Deus procura, mas a hora vem. A hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito e importa que eles adorem em espírito e em verdade. Fala assim comigo. Verdade sem espírito é religião. De novo. Verdade sem espírito é religião. Se você seguir à risca tudo que a palavra de Deus fala e não conhecer o poder de Deus, você é um religioso. Poder sem verdade é feitiçaria. A gente não vê outras religiões, o misticismo agir com coisas poderosas, sim ou não? Onde eles baseiam a crença deles? Nessas experiências espirituais. Mas a experiência, um poder espiritual sem a verdade da Bíblia, é engano. Por isso, gente, que nós só vamos amadurecer, crescer, quando nós equilibrarmos a nossa busca pela verdade e pelo poder. Nós precisamos ter essa busca pela verdade. Eu quero saber o que diz as Escrituras. Eu quero o poder do Espírito Santo. Vamos colocar de pé? Os fariseus, na época de Jesus, não conseguiram reconhecer Jesus, porque eles negaram o poder. Mas hoje nós vivemos o tempo da hipergraça. As pessoas creem no poder. Aliás, elas querem o poder. Elas querem o mover, mas não querem compromisso com a palavra. Obediência. Obediência. Ontem a gente cantou uma canção que dizia: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor. Queres meu coração. Então eu vou voltar à essência da adoração. Sabe qual é a essência? É tu. A essência é tu. Me perdoa o que eu fiz dela. Me perdoa com o que eu fiz dela. Me perdoa onde eu saí dessa essência. Essa é uma manhã de ceia e é uma manhã que a gente já começou com um convite especial, com o Pai nos convidando para se assentar na mesa dele e se alimentar. E eu creio que Deus está derramando, através de cada ministração, graça e conhecimento. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, infelizmente, nem todos vão amadurecer. Porque nem todos se alimentam do alimento que Deus está dando. Essa é uma decisão individual. Você decide. E nessa manhã eu quero te convidar a ceiar. Nós vamos ceiar depois, tá? Primeiro nós vamos orar a respeito da palavra.
Nós vamos orar pelos membros que a gente vai receber hoje, orar, né, abençoar. Mas depois a gente vai ter um momento de ceia e eu gostaria que você ceasse com essa consciência, porque a palavra diz que é para a gente examinar nós mesmos. Jesus, eu não quero fazer um ato religioso. Hoje é culto de ceia, mas eu quero entender que é através do teu corpo e do teu sangue que eu tenho remissão dos meus pecados, mas não só isso, eu sou fortalecido para vencer eles, para andar em vitória. A mesma graça que me perdoa é a graça que me sustenta. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos reconhecer que a Tua presença e a Tua palavra são tudo que nós precisamos, Senhor, para mudar de fase. Eu quero te agradecer, Jesus, porque nós temos como igreja vivido isso, um amadurecimento. Por isso tanta luta, tanta guerra, porque nós estamos mudando de uma fase para outra. Não importa quanto tempo você permaneceu na mesma fase, o que vai determinar a mudança de uma fase para outra é a sua entrega e a sua busca. Para de dar desculpas. Para de procurar um culpado, porque bebê faz isso. Bebê faz isso. Fica dando desculpa e achando um culpado. Se você não quer mais ser um bebê, se você quer vencer, começa abrindo a boca e confessando na presença do Senhor. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, como igreja, nós queremos desligar as vidas de toda influência maligna, de toda mentalidade, de todo peso que tem pesado e sobrecarregado e impedido os teus filhos de avançar para o amadurecimento. Nós queremos compreender, Senhor, que nós podemos ser a resposta da tua oração. Enviai mais trabalhadores, porque a colheita é grande. É grande. Jesus nos faz ter esse desejo de não sermos eternas ovelhinhas bebês, mas de sermos aqueles que o Senhor vai enviar para os apriscos e buscar o perdido, amar o perdido, limpar o perdido, restaurar o perdido. Mas como nós faremos isso se nós estivermos perdidos? Por isso, nessa manhã, Senhor, eu creio que cada vida aqui tem um propósito de ter vindo aqui nessa manhã. Essa é uma manhã de despertar espiritual. Em nome de Jesus, quem estava dormindo, acorda. Quem estava dormindo, acorda. Não tem idade para o despertar. Eu quero orar pelas crianças. As nossas crianças vão ser despertadas espiritualmente. Vão ter visões espirituais. Elas vão ser consideradas estranhas na escola e nos ambientes, mas é porque elas já vão ter discernimento espiritual daquilo que age. Em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos confessar, Senhor, aonde nós começamos a brincar com o pecado, assim como eu brincava na frente de um fogão, perto do perigo, porque eu não tinha consciência da morte, não tinha consciência, mas alguém foi negligente, talvez no momento. Jesus, eu quero orar por aquelas pessoas que foram machucadas por causa da negligência de pais espirituais que não cuidaram. Jesus, libera uma unção de cura agora, na alma, nos prejuízos de autoridades espirituais que não trataram as vidas como ovelhas de Jesus, mas sim suas. Essa é uma manhã de cura. Jesus cura e liberta. Agora liberta toda mentalidade que acha que Deus está dentro de uma caixa, como no Antigo Testamento. A presença de Deus está lá. Eu vou lá porque a presença de Deus está lá. Em nome de Jesus, quebra toda mentalidade religiosa e faz a gente enxergar que a presença de Deus está do lado de dentro. Essa presença está comigo na hora que o pecado bate a minha porta. Essa
nessa presença eu não preciso me esconder, eu não preciso fugir, eu só tenho que me render e reconhecer que eu, sem essa presença, eu sou uma pessoa morta. Na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que foi sepultado, eu chamo a vida. Espírito Santo, começa a visitar agora os sonhos que o diabo acessou e trouxe morte. Pelo poder do nome de Jesus, ressuscita, ressuscita. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de ti. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de ti. Você acha que tem alguma coisa que ele não pode ressuscitar? Se você acha, começa a confessar a incredulidade. Porque em nome de Jesus, essa é uma manhã de ressurreição. Nós celebramos a ressurreição. A ressurreição de Jesus. A ressurreição do teu chamado. A ressurreição da tua vida. A ressurreição da tua comunhão. A ressurreição da tua autoridade dentro de casa. Jesus opera essa vida nessa manhã. Em nome de Jesus.